Olá pessoal, boa tarde, tudo bem? Espero que sim. Estamos começando mais uma aula assíncrona de ensaios dos materiais. Hoje, dia 12 de dezembro de 2020, sábado, e nessa semana a gente falou um pouquinho sobre o ensaio de fadiga, né? Então eu vou dar uma relembrada aí no que a gente conversou e depois chegar no exercício, né, que eu quero resolver com vocês. Então, as falhas por fadiga, elas são caracterizadas pela ocorrência de esforços cíclicos, né, esforços que vão aí se repetindo ao longo do tempo, né. A fadiga, o termo fadiga, foi introduzido lá no século XIX para indicar que o material ele ficava, depois de algum tempo, cansado de tantas repetições de carga e ele acabava quebrando, né? A gente viu que isso abrange desde componentes bem simples até estruturas maiores, né, como é o caso de uma aeronave. A gente acabou definindo alguns termos importantes, né? Então, limite de fadiga é aquele valor de tensão abaixo do qual a falha por fadiga ela não vai acontecer, ou seja, o material ele tende a aguentar em um número de ciclos infinito. O ciclo, né, ele é representado pela senoide, que a gente já vai ver daqui a pouquinho no próximo slide, né? Então, e as tensões cíclicas são as cargas que se repetem aí com regularidade, né? Então, se a gente lembrar o que a gente falou em aula, esses ciclos de tensão eles são representados pela senoide, né? E aí eu tenho vários tipos de carregamento em fadiga. Eu posso ter tensão reversa, posso ter todas as tensões positivas, posso ter tensões positivas e negativas com valores diferentes. Então existem várias possibilidades, né? O que é importante, as tensões de tração são consideradas positivas e as de compressão são consideradas negativas. Aí tem a representação dos ciclos, né, como nós falamos em aula. Temos algumas formulinhas para nos ajudar. Então, tensão média é a soma da tensão máxima mais a tensão mínima dividido por 2. A amplitude de tensão, que é esse sigma A, é a tensão máxima menos a tensão mínima dividido por 2. E a razão entre as tensões é a tensão mínima dividido pela tensão máxima, né? A gente viu que na máquina universal a gente consegue fazer o teste de fadiga e aí fazer a fadiga com variados tipos de solicitação, né? A gente viu a primeira máquina de flexão rotativa, né? O material então ele é rotacionado e flexionado ao mesmo tempo até a sua falha, enquanto é contado aqui o número de ciclos, né, que ele suporta. Chegamos ao resultado do ensaio de fadiga. Então, o resultado do ensaio de fadiga é uma curva que a gente chama de curva SN, onde S é estresse, né, tensão, e N é o número de ciclos, então S na vertical e número de ciclos na horizontal. E aí, obviamente, né, quanto maior a tensão, o material suporta um número de ciclos menor. Conforme a tensão vai diminuindo, o número de ciclos que o material aguenta vai aumentando, né? Esse patamar que se forma aqui é o que a gente chama de limite de fadiga, né? Então, se o material receber tensões abaixo do patamar, ele não vai falhar por fadiga, ele vai aguentar um número de ciclos infinito. Muito bem. Vimos que nem todos os materiais têm um limite de fadiga, né? Alguns materiais vão apresentar essa tendência de continuar descendo ali, se aproximando do eixo horizontal, ou seja, por mais que demore muito tempo, em algum momento eles vão falhar por fadiga, né? Muito bem, a gente falou de algumas questões superficiais, uma vez que a fadiga é um fenômeno que tem início na superfície, como a geometria do material, a rugosidade, o acabamento. Falamos de tratamentos que vão induzir na superfície do material tensões compressivas, né, que tendem a aumentar a sua vida útil em fadiga. E agora chegamos ao exercício. O exercício ele diz o seguinte, então:
Foi conduzido um ensaio de fadiga onde a tensão média era de 70 megapascal e a amplitude de tensão era de 210 megapascal. Calcular os níveis de tensão máximo e mínimo, calcular a razão entre as tensões e calcular a magnitude do intervalo de tensões. Então a primeira coisa que eu fiz aqui, foi escrever as fórmulas que a gente tem disponíveis. Então a fórmula de tensão média, a fórmula de amplitude de tensão e a fórmula de razão entre as tensões. A tensão média, então, σm, segundo o meu enunciado, é de 70 megapascal e a amplitude de tensão, segundo o meu enunciado, é de 210 megapascal, tá? Beleza. O que eu fiz primeiro, né? Sabendo a tensão média, né, que é, segundo o meu enunciado, de 70 megapascal, eu peguei a formulinha da tensão média, substituí o valor dela, né, 70, que é aqui no caso, então fica 70 igual tensão máxima mais tensão mínima dividido por 2. Vou conseguir resolver alguma coisa aqui? Por enquanto não, né, mas eu posso, por exemplo, pegar esse 2 que está aqui dividindo e passar para lá multiplicando 70, então vai ficar o quê? 2 vezes 70 igual, desse lado sobrou tensão máxima menos tensão mínima. 2 vezes 70, 140, e aí o que eu vou fazer, né? Eu vou isolar uma das duas. Posso isolar a tensão máxima e posso isolar a tensão mínima, eu escolho, tá? Eu preferi isolar aqui a tensão máxima, então eu vou deixar a tensão máxima desse lado e a tensão mínima que está desse lado positiva passa para lá negativa. Então, 140 menos a tensão mínima igual a tensão máxima. Então, só troquei aqui, reescrevi, né, mudando, colocando a tensão máxima igual 140 menos tensão mínima. E aí, o que eu fiz, né? Isso daqui, essa equaçãozinha aqui, eu vou substituir ela aonde? Na equação aqui da amplitude de tensão, né? Então, primeiro eu usei a equação da tensão média para criar ali uma relação entre tensão máxima e tensão mínima. Criei essa relação, agora eu venho para outra formulazinha, que é a fórmula da amplitude de tensão. E o que eu vou fazer? Vou substituir a amplitude de tensão por 210, esse valor veio do enunciado, então fica 210 igual a tensão máxima menos tensão mínima dividido por 2. Esse 2 que está dividindo passa para lá multiplicando 210, então 2 vezes 210 é igual a tensão máxima menos a tensão mínima. Mas espera aí, o que a gente fez aqui quando a gente usou a formulinha da tensão média? A gente encontrou uma relação entre tensão máxima e tensão mínima. A tensão máxima ela é 140 menos o valor da tensão mínima. Então aqui, desse lado, no lugar da tensão máxima, eu vou substituir por quanto? 140 menos a tensão mínima. Então aqui, por quê? Porque quando eu substituo, eu passo a trabalhar agora com uma incógnita só com a tensão mínima, só ela que eu não conheço. Então, eu vou conseguir determinar ela, né? Então, 420, que é 2 vezes 210, igual a tensão máxima, que é 140 menos a tensão mínima, menos a tensão mínima, tá? Aí aqui, até coloquei 1, né? Por quê? Essa tensão mínima, menos tensão mínima, é menos uma vez a tensão mínima. E esse menos tensão mínima que está aqui é também menos 1 tensão mínima. Ele está multiplicado por 1, essa tensão mínima, embora 1 não esteja escrito aí. E aí o que acontece? Eu vou somar ali o que eu posso juntar, né? Então, 420 desse lado, 140, menos tensão mínima com menos tensão mínima, menos 2 tensão mínima. E esse 140 que está positivo passa para lá negativo, então 420 menos 140, do lado de lá sobrou quem? Menos 2 tensão mínima. Esse 420 menos 140 dá 280, esse menos 2 que está desse lado multiplicando, ele vai passar dividindo e ele leva o sinal junto. Então a tensão mínima isolada vai ser 280 dividido pelo menos 2, que dá menos 140 megapascal. Então achei agora o valor da tensão mínima. O que eu vou fazer?
Agora eu pego esse valor aqui e substituo nessa equação. Por quê? Ó, a tensão máxima ela é 140 menos a tensão mínima. Então a tensão máxima ela vai ser 140 menos, que é da minha própria fórmula aqui, ó, menos 140, que foi o valor que eu achei, e aí fazendo o joguinho de sinal vai dar 140 mais 140, 280 megapascal. Então o valor de tensão máxima e valor de tensão mínima. Só que o exercício me pede também o R, né? A razão entre as tensões. Ó. O R ele é a tensão mínima dividido pela tensão máxima. Então fica menos 140, que é o valor da tensão mínima, dividido por 280, que é a tensão máxima. Então me deu uma razão de tensões, entre tensões, de menos meio, tá? E a última pergunta é a magnitude do intervalo de tensões. O que significa isso? Quanto que eu tenho entre o ponto mínimo e o ponto máximo? Então imagina um gráfico, eu tenho a minha senoide, o ponto mais alto da senoide é 280, o pico dela, né, e o ponto mais baixo da senoide é o menos 140. Quanto tem de distância de um ponto até o outro? Então essa continha que eu faço, ó, tensão, o intervalo da magnitude de tensões é a tensão máxima menos a tensão mínima. A tensão máxima é 280, menos da própria formulazinha, a tensão mínima é menos 140. Então, entre o ponto mais alto e o ponto mais baixo da minha senoide, tem uma diferença de 420 megapascal. Tudo bem, gente? Eu vou deixar um exercício para entrega muito parecido com esse, tá? E aí vocês podem ver o vídeo de novo para conseguir resolver. Obrigado, gente. Até mais. Até segunda-feira.